Revelados 12 versículos sagrados para dormir sobrenaturalmente em paz. Bíblia JF Offline. A noite parecia mais profunda naquele dia. Maria, com seu coração abatido, encolhia-se em busca de conforto sob as cobertas. Mas a paz lhe escapava entre os dedos, assim como sua avó sempre dizia: o silêncio é um convite divino. Quando olhou para o céu, as estrelas brilhavam com intensidade, reluzindo como promessas cumpridas. O vento soprava suave, e os sussurros de Deus pareciam dançar entre as folhas das árvores. Era como se a própria natureza clamasse pela presença divina naquele instante. Maria, sentindo um impulso irresistível, decidiu enfrentar seus medos e buscar o que estava um pouco mais adiante. Impulsionada pela memória da avó, que lhe ensinara a confiar nas promessas de Deus desde pequena, Maria levantou-se para abrir o velho baú que guardava tantas lembranças. Ao levantar a tampa de madeira rangente, uma luz dourada escapuliu, como se houvesse algo sagrado ali dentro. Seu coração pulou. Dentro do baú, encontrou um caderno esfarrapado que continha as palavras que a avó tanto amava. Entre ali, 12 versículos sublinhados com fervor, cada um prometendo paz, proteção e a presença amorosa de Deus em momentos de aflição. Ajoelhando-se, Maria clamou em oração, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Assim que as palavras saíam de seus lábios, sentiu uma onda de calor inundar seu ser. Era como se Deus estivesse ouvindo cada súplica, como se ele aliviasse todo o peso da dor que carregava. Com os versículos em mente, Maria decidiu que aquele seria seu caminho para reconstruir sua fé. Quem sabe, inspirar sua comunidade a também encontrar paz nas promessas divinas. Os dias se passaram e cada palavra ecoava em sua vida. Um dia, durante um culto, levantou-se e contou sobre suas descobertas. Irmãos, a paz de Deus é real. Cada um desses versículos me trouxe esperança, exclamou, e lágrimas de alegria encharcavam seus olhos. As pessoas a ouviram com atenção, e aos poucos, mais testemunhos de fé começaram a surgir. Um verdadeiro milagre de comunhão estava se formando. O pastor, tocado, anunciou uma noite dedicada ao ensino e oração, uma noite chamada A Paz em Nosso Coração. Mas nem todos estavam felizes com isso. Um grupo de descrentes começou a questionar. Como podem acreditar em um Deus que permite o sofrimento? Diziam, lançando incerteza sobre os fiéis. Maria sentiu seu corpo estremecer. A dúvida, como uma sombra, tentava roer sua fé. Sozinha em seu quarto naquela noite, enquanto a luz da lua dançava pela janela, Maria decidiu recitar um último versículo. Assim que as palavras saíram, um vento repentino atravessou o ambiente. As velas se apagaram, e uma paz inexplicável tomou conta do lugar. Na escuridão, ela podia sentir a presença de Deus como uma luz intensa, invadindo seu ser. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Desesperada por respostas, Maria não esperava o que vinha a seguir. As portas do seu quarto se fecharam abruptamente, e uma luz intensa começou a envolver seu corpo. Era como se ela fosse projetada para um novo destino. Medo e esperança se entrelaçavam em seu coração acelerado. Ela sentia que algo sobrenatural estava prestes a se revelar, uma intervenção divina que poderia mudar não só sua vida, mas tocar a vida de toda sua comunidade. O que Deus tinha reservado para Maria era um mistério que todos, em breve, ansiariam por descobrir. Maria estava envolta naquela luz intensa, uma sensação de leveza se apoderava de seu corpo. Era como se ela flutuasse. O medo que antes a paralisava começava a se dissipar, dando espaço a uma alegria indescritível. Era uma luz diferente, não a do sol ou da lua, mas uma luz que emanava amor e compaixão, como um abraço acolhedor. Enquanto essa luz a envolvia, sua mente se acalmava, e ela escutou claramente uma voz suave que sussurrou: "Não temas, eu estou contigo." O que parecia ser apenas um momento de aflição agora se transformava em revelação. Maria sentiu que a presença divina não era apenas um consolo, mas que havia uma missão maior à sua espera. Ela poderia sentir em seu coração que Deus estava a chamar. E, naquele instante, as palavras de sua avó ressoaram novamente, como ecos de esperança: "Confia, menina. O Senhor tem planos para ti." A luz começou a se concentrar em frente a ela e, como se um caminho se abrisse, Maria teve uma visão. Os rostos de seu povo, de sua comunidade, apareceram diante dela.
Via pessoas aflitas, dúvidas estampadas em cada olhar, mas também a esperança nos corações. O chamado que a envolvia parecia ser não apenas para ela, mas para todos aqueles que buscavam a verdade. Era um pedido de coragem. Maria, vai e compartilhe o que recebeste. Ela respirou fundo. A intuição que crescia dentro dela a preenchia com um senso de propósito. As promessas contidas naquele caderno antigo não eram apenas palavras, mas sim, ferramentas poderosas de transformação. Era hora de agir, de ir além daquelas 4 paredes. Maria precisava levar a mensagem de Deus àqueles que se sentiam perdidos, aqueles que, assim como ela, talvez estivessem em busca de paz. Com uma determinação renovada, Maria saiu daquele estado de encantamento e abriu os olhos. A luz havia desaparecido, mas seu coração pulsava aguerrido. A primeira coisa que fez foi se ajoelhar novamente. Com bravura, clamou: Senhor, estarei pronta. Guia-me e fortalece-me. As lágrimas que anteriormente eram de tristeza agora vertiam-se de alegria, como um rio transbordante de esperança. Na noite seguinte, durante o culto, Maria subiu ao púlpito mais firme do que nunca. A congregação a observava com curiosidade, alguns ainda com resquícios de dúvida. Mas, ao vê-la tão decidida, algo começou a mudar no ar. Com os 12 versículos em mãos, ela começou a compartilhar a experiência transformadora que tinha vivido. Falou sobre a luz divina que a visitou, do amor que envolveu e da missão que sentia em seu coração. Enquanto Maria falava, um murmúrio começou a se espalhar pela sala. Algumas pessoas regaram a semente da fé que estava sendo semeada, outras se emocionaram e não puderam conter as lágrimas. A atmosfera estava carregada de expectativa, e as palavras de Maria ecoavam como um mantra de cura e esperança. Deus é real e Ele cuida de nós! Exclamou ela, levando alegria a cada coração. Mas, em meio a essa transformação, o grupo de descrentes, que duvidava de tudo, não ficou em silêncio. Eles começaram a se mover, com olhares desafiadores e palavras cortantes. Maria sentiu a pressão aumentar. A dúvida se aproximava novamente, como se houvesse uma batalha espiritual acontecendo ali mesmo. Afinal, o que aconteceria quando essa nova fé confrontasse as crenças enraizadas de sua sociedade? E enquanto os olhares se cruzavam, e a tensão crescia, uma pergunta pairou no ar. Será que a luz da verdade pode vencer a escuridão das incertezas? Maria teve certeza de que precisava descobrir a resposta, não apenas para si, mas para todos aqueles que ansiavam por paz em meio à tempestade. A jornada dela, cheia de desafios, estava apenas começando. Maria sentiu seu coração acelerar enquanto o murmúrio se intensificava na congregação. Aqueles rostos que antes mostravam esperança agora se tornavam uma mistura de ceticismo e desconfiança. Ela podia sentir a batalha espiritual ao seu redor, como uma eletricidade que fazia o ar vibrar. Mas na profundidade da sua alma, a certeza recebida naquela luz ainda ardia com força. Por que ainda duvidam? Pensou. Quando tantas coisas boas começaram a acontecer, como podemos nos deixar levar pela sombra da desconfiança? E, nesse momento, decidiu ir mais fundo. Não é apenas a minha palavra que deve convencê-los, mas a própria presença de Deus. Maria respirou fundo e pediu ao Senhor uma nova unção, uma coragem acima de sua própria força. Senhor, usa-me para que eu possa mostrar a verdade a esses corações. As palavras ecoaram em sua mente, e subitamente teve uma ideia. E se ela pudesse testemunhar sobre a mudança que Deus fez em sua vida? Não se tratava apenas de versículos, mas de vivências reais. Se eu puder compartilhar meu testemunho, pode ser que a luz de Deus brilhe em seus corações também, pensou com esperança. Ela se virou para a congregação, com os olhos brilhando de determinação. Antes de conhecer essa luz, eu mesma caminhei em trevas. Eu me perdi em minhas inseguranças, cheia de medos. Mas esta experiência me mostrou que nosso Deus é um Deus de amor, que nos resgata e nos chama a um propósito maior. Algumas pessoas começaram a se mover nas cadeiras, um murmúrio de interesse substituiu a reticência. A voz de Maria tornava-se cada vez mais firme. Cada um de vocês sentiu dor, incerteza e luta. Mas eu venho aqui como prova de que Deus é maior do que a nossa dor, maior do que qualquer dúvida. Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem da congregação levantou a mão, e emoção transbordava em seu olhar. Maria, eu tenho sentido a mesma coisa. Uma escuridão tem me perseguido, e suas palavras me fazem acreditar que a luz pode me alcançar também. Maria sorriu, sentindo que o peso da dúvida começava a se dissipar aos poucos. O espírito de liberdade começava a fazer-se presente. Ela rapidamente continuou, e não sou apenas eu. Cada um de vocês pode se tornar um canal dessa luz. Não precisamos lutar sozinhos juntos, podemos vencer.
O grupo de descrentes estava começando a hesitar. As palavras de Maria ardiam na atmosfera, e a esperança começava a entrelaçar-se entre as almas da congregação. Mais vozes começaram a ecoar, testificando suas próprias lutas e a busca de algo maior. Mas, ao mesmo tempo que a fé se fortalecia, o grupo opositor não estaria em silêncio. Eles começaram a se pronunciar, mais raivosos que antes. Isso é apenas ilusão. Vocês estão se deixando levar por promessas vazias. O clima esquentava novamente, e Maria sentiu seu coração apertar. Era a hora do confronto, mas algo dentro dela sussurrava: não temas, continue. Ela ergueu a cabeça e decidiu enfrentar as vozes desafiadoras. Se o que vejo e sinto são ilusões, que venham então as promessas vazias. Porque eu terei coragem de crer na verdade, mesmo que pareça loucura para você. Com uma força recém-descoberta, Maria exclamou: se Deus é por nós, quem será contra nós? A luz se levanta sobre as trevas. Sua declaração reverberou pela sala, e mesmo os mais céticos começaram a olhar uns para os outros, questionando a própria dúvida que abraçava um ponto no fundo. Uma nova espera pairava no ar. Era uma expectativa vibrante e carregada de poder sagrado, em que a batalha continuava a se intensificar. O que se daria a seguir? O que aconteceria quando a luz de Deus se encontrasse diretamente com as sombras da incredulidade? E enquanto as vozes se misturavam, um silêncio repentino caiu sobre todos. Algo estava prestes a se revelar. Neste silêncio profundo, algo começou a se mover. As luzes na congregação pareciam brilhar com uma intensidade maior, como se a própria essência divina estivesse se manifestando naquele lugar. Maria podia sentir a presença de Deus ao seu redor. Era algo palpável, como uma brisa suave que acariciava seu rosto e trazia um arrepio de esperança. Ela olhou para a jovem que havia se manifestado antes, percebendo em seus olhos uma chama de fé se acendendo. Você não está sozinha, Maria disse, agora com uma ternura na voz. Cada um aqui está em busca de algo maior, de um propósito. Juntos, somos mais fortes. Os murmúrios que antes ressoavam em dúvida começaram a se transformar em expressões de fé. Um homem de cabelos grisalhos, sentado no fundo, se levantou. Eu tenho andado perdido, mesmo entre vocês. Mas, ao ouvir suas palavras, Maria, sinto que algo dentro de mim se agita. A multidão começava a se unir, formando um círculo de coragem e vulnerabilidade. Cada história compartilhada era como um tijolo construindo uma fortaleza espiritual. O poder do testemunho se manifestava diante-lhes, erguendo a confiança e derrubando as paredes da incredulidade. Maria levantou a voz novamente, agora mais firme do que nunca. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele tem um plano para cada um de vocês, e é neste plano que encontraremos paz, ainda que as tempestades da vida nos cercam. As palavras dela penetraram fundo nos corações, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dos presentes. Foi um momento de catarsis, um despertar da alma que todos aguardavam. Mas, no calor daquela nova chama de fé, os céticos não se calaram. Não acreditem nessa ilusão. Vocês estão apenas se enganando, gritou um dos homens que antes havia burlado as afirmações de Maria. Sua voz cheia de raiva ecoou, buscando apagar a luz que começava a crescer. Maria não se intimidou. Internamente, ela clamou ao Senhor por proteção e sabedoria. De repente, uma ideia poderosa surgiu em sua mente. Escutem. Olhem para essa sala. Quantos de vocês foram tocados por algo maior? Quantas bênçãos vocês já testemunharam em suas vidas? Isso é a presença de Deus entre nós. Se Jesus fez maravilhas no passado, Ele pode fazer agora. Um murmúrio de aprovação começou a crescer e se espalhar, como se um sopro de vento trazesse renovo e esperança. Gritaram em uníssono: Amém! A transformação estava começando a se consolidar ali. Maria sentia que a fé se fortificava, não apenas dentro dela, mas em cada um dos corações ao seu redor. Era como se as correntes da dúvida e do medo estivessem se quebrando. Mas no meio dessa onda de louvor, algo inesperado ocorreu. Uma voz suave, quase uma canção, começou a se elevar, ecoando pelos cantos da sala. Jesus! Jesus! Todos se viraram, surpresos, para ver a jovem que havia se levantado um pouco antes. Ela estava começando a adorar com autenticidade, e sua fé estava se manifestando em adoração. Seguindo seu exemplo, outros começaram a levantar suas vozes em gratidão e louvor, enquanto lágrimas buscavam libertação. Aquela cena era um testemunho vivo da obra de Deus, e a atmosfera estava completamente transformada. Nesse momento de alta espiritualidade e entrega, Maria se deu conta de que aquelas palavras e preces não eram apenas emotivas, mas um chamado à ação.
Era um convite a experimentar o sobrenatural, não apenas no que diz respeito ao grupo, mas na vida de cada um ali presente. E, enquanto ela sentia a energia fervilhante no ar, algo profundo e poderoso se preparava para acontecer. O destino daquela congregação estava prestes a mudar. Como poderiam eles estar prontos para receber a manifestação divina que se aproximava? Os olhos de todos estavam agora voltados para o altar, à espera do que Deus tinha reservado. O ambiente estava cheio de expectativa, como antes de uma grande tempestade que traz consigo a promessa de renovação. O que vai-vem e a luz de Deus iluminariam a próxima revelação? Um sussurro começou a percorrer a sala, como um delicado toque do Espírito Santo. A adoração estava crescendo, e as vozes dos presentes, unidas em um coro, criaram uma sinfonia de louvor que parecia tocar o céu. Maria sentiu seu coração pulsar em sintonia com aquele momento sagrado. A atmosfera estava carregada de eletricidade espiritual. Cada nota de adoração explodia como fogos de artifício no céu noturno. Olhem para o que acontece quando nos unimos em fé! Exclamou Maria, e seu olhar iluminado por determinação passou por cada rosto na multidão. Ela sabia que havia algo especial acontecendo ali, algo que transcendeu a experiência cotidiana. Os olhos da jovem que havia começado a cantar estavam brilhando intensamente. Com ousadia, ela avançou um passo à frente, estendendo as mãos em direção ao céu. Sua expressão revelava não apenas uma crença, mas uma certeza inabalável. O Senhor diz que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está presente. Não estamos apenas aqui de passagem, somos parte de algo divino. Fomos atraídos pela força das suas palavras. O homem de cabelos grisalhos que inicialmente se levantara, agora tinha lágrimas rolando por suas bochechas. Ele pôs as mãos no coração e murmurou: estou começando a entender, se Deus realmente se importa, então eu também posso encontrar a minha paz. Com esse despojamento, o poder da confissão tomou espaço. Outros começaram a compartilhar suas esperanças e medos. Um jovem de olhos castanhos, tão cheio de dúvidas antes, agora tinha um brilho em seu olhar. Eu venho lutando contra a depressão, mas hoje, eu sinto que posso deixar isso ir. Eu não quero mais carregar esse peso. As palavras de cada um eram como chaves que quebravam cadeias espirituais. E Maria, percebendo o que se desenrolava, fez um gesto de encorajamento. É isso. Vamos trazer as nossas lutas diante do Senhor e deixá-las aqui. Essa noite, podemos sair livres. Nesse momento, todos se uniram em círculo, mãos dadas, formando uma roda de força e esperança. Maria, no centro, sentia a presença de Deus ainda mais manifesta. Vamos orar juntos. Vamos convidar o Espírito Santo a agir em nós, a restaurar nossos corações. As orações começaram a se entrelaçar. Uma onda de fé e entrega percorria a sala. Um coro de vozes se elevava, clamando por cura e renovação. As paredes, antes tão frias e distantes, pareciam vibrar com cada invocação. Mas, mesmo entre aquelas bênçãos, a voz do cético voltou a ecoar na mente de Maria. E se tudo isso não passar de uma ilusão? E se o que você está fazendo não produzir nada? A dúvida, como uma sombra, tentava ameaçar a luz daquela noite. Maria então se voltou para o altar, sentindo uma onda de coragem, declarou: Senhor, se és tu que estás aqui, nos mostre. Que cada homem e mulher aqui sinta a tua presença como nunca antes. Queremos ver milagres. Queremos ser transformados. E naquele exato instante, um estrondo ecoou por toda a congregação, como um trovão sagrado que fez corações pularem. A luz no altar se intensificou, envolvendo todos numa atmosfera de amor, libertação e poder. Sussurros de espanto surgiram, a expectativa crescia. Era como se a própria criação estivesse se preparando para algo grande. Todos prendiam a respiração. O que aconteceria a seguir? Estavam prontos para o que Deus estava prestes a revelar? A atmosfera estava eletricamente carregada, como se o céu estivesse prestes a se abrir. Aquela congregação estava à beira de uma grande revelação. Mas o que aconteceria em seguida? A sala estava pulsando em um ritmo diferente, quase como se o tempo parasse para permitir que cada alma absorvesse a intensidade do momento. Os rostos, antes mergulhados em incertezas, agora estavam iluminados pela luz divina que irradiava do altar. Quando a luz cresceu, um calor suave envolveu cada um, trazendo uma sensação de segurança e acolhimento indescritíveis. Maria olhou ao redor, passando os olhos pelo grupo. Sentia uma energia revitalizadora. Havia uma conexão ali, como se cada coração estivesse entrelaçado com o outro em uma rede de amor e esperança. As lágrimas do homem idoso que um dia se sentirá perdido agora brilhavam como vivas testemunhas de uma transformação.
Ele olhou para Maria e sussurrou: Nunca imaginei que poderia sentir isso em minha vida. É como se o peso tivesse sido tirado de mim. Em meio a clamor, um som surgiu, distinto e forte, fazendo todos olharem para cima. Um leve redemoinho de vento começou a passar por entre eles, como um sussurro que trazia palavras de encorajamento. Era uma confirmação do que a fé havia trazido àquele lugar. O jovem, antes angustiado, começou a dançar. Sua movimentação era leve, como se estivesse se livrando de grilhões invisíveis. A sala inteira sorriu ao testemunhar sua libertação, e as palmas começaram a soar. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso é apenas o começo, irmãos e irmãs. O que sentimos agora é só um vislumbre do que Deus pode fazer em nossas vidas. Ele quer nos assumir por completo. As vozes subiam em um clamor cada vez mais audacioso. As palavras dançavam no ar como uma chama acesa que não queria se apagar. Então, houve um chamado interior, um desejo profundo de se deixar levar. Maria olhou novamente para o altar e disse com firmeza: Senhor, não queremos apenas sentir, queremos ver. Queremos ser tua luz. Queremos que nossos corações sejam transformados para sempre. O eco daquela declaração reverberou na sala. Muitos responderam em uníssono: Amém, com convicção. Era um desejo coletivo, um clamor, uma disposição de receber o que Deus tinha a oferecer. Mas, no fundo, Maria sabia que ainda havia barreiras a serem quebradas. A dúvida que a acompanhava estava ganhando forma, crescendo não apenas dentro dela, mas sentia que outros estavam lutando com isso também. Como se tivesse lido seus pensamentos, uma voz suave, porém poderosa, sussurrou: Deixe o medo de lado. Hoje, eu renovo a tua esperança. As palavras, sentidas individualmente, causaram uma onda de paz. Em sua mente, uma ideia começou a tomar forma. Maria imaginou um novo começo, não apenas para si, mas para todos ali presentes. Um novo capítulo, onde cada um se levantaria, não apenas como um indivíduo, mas como um corpo unido. Vamos nos espalhar, meus amados, mas não vamos embora. Vamos nos comprometer a viver essa transformação. Que nossos lares sejam casa de adoração. Um murmúrio de concordância se espalhou, e a sala se encheu de risos e promessas. As incertezas começaram a se dissipar. No entanto, no fundo do seu coração, a inquietação persistia. Como podemos viver isso a partir de agora? Ou será que o temor da rotina vai apagar essa chama? Nesse instante, a luz se intensificou novamente, refletindo diretamente nos olhos de cada um, como se a presença de Deus estivesse ensinando, preparando cada um para o que estava por vir. O que viria a seguir? Estavam prontos para a nova jornada que Deus lhes propunha? A sala estava cheia de uma expectativa palpável, como se todos estivessem aguardando ansiosamente o próximo passo dessa jornada espiritual. O ambiente vibrava com uma energia contagiante, tecida por sussurros de fé e promessas de transformação. Maria, repleta de determinação, sentia que era hora de agir. O que parecia distante agora estava ao seu alcance. Vamos nos reunir em pequenos grupos, sugeriu ela, a cada palavra pulsando com convicção. Conversem sobre suas lutas e esperanças. Vamos levantar nossos sonhos diante do Senhor e permitir que Ele os renove. A proposta trouxe um alívio imediato. Os convidados, antes hesitantes, começaram a formar pequenos círculos pelo espaço. A sala se enchia com risos nervosos, mas logo a atmosfera se transformou em um lugar de vulnerabilidade genuína. As palavras fluíam como um rio, enquanto compartilhavam suas histórias de dor, desacreditadas, mas agora vivificadas pela luz de Deus que pairava sobre eles. Maria se sentou junto ao homem idoso. Ele ainda tinha o brilho em seus olhos, e ao falar, sua voz era doce como a melodia de um hino. Eu sempre acreditei que estava sozinho. Mas agora, sinto que temos uns aos outros. E mais importante, temos Ele. Sua declaração fez o coração de todos pulsar mais forte. Enquanto as conversas se aprofundavam, um adolescente se levantou, lágrimas nos olhos. Eu não sabia como orar, mas agora sinto que sou ouvido. A confissão dele tocou os corações, e muitos começaram a interceder juntos. Apesar da diversidade das lutas, havia uma verdade que unia todos, a certeza de que Deus estava presente e que Ele se importava com cada um. À medida que a noite avançava, Maria notou que a luz no altar parecia brilhar ainda mais intensamente. Era como se as orações e as esperanças se elevassem como uma oferta agradável ao Senhor. Em um impulso, levantou a mão e perguntou com fervor: Vocês estão prontos para se entregarem plenamente ao Senhor? Vamos pedir por um renovo em nossas vidas. Os ânimos subiram e todos elevaram suas vozes em um só clamor.
O som era estrondoso, uma onda de fé. Renova-nos, Senhor. Que as barreiras caiam e que a nossa comunidade brilhe em tua luz. A entrega coletiva era tão intensa que parecia que o espaço se tornava sagrado. O ambiente estava imerso em adoração. Mas, mesmo em meio a toda essa celebração e fervor, uma pergunta ecoava na mente de Maria. E se, ao saírem dessa sala, algo mudar? O que acontece com essa luz tão intensa que agora sentimos? Certa de que não podia ser apenas um momento passageiro, ela olhou em volta, percebendo que a transformação verdadeira não era apenas sobre palavras ou sentimentos momentâneos. Era sobre viver isso todos os dias. E nesses pensamentos, uma nova ideia surgiu. Vamos nos comprometer a nos encontrarmos semanalmente. Não apenas para orar uns pelos outros, mas para compartilhar como Deus tem agido em nossas vidas, sugeriu Maria, o entusiasmo crescendo dentro dela. A ideia foi recebida com aplausos e gritos de amém. Mas, ali, no fundo de seu coração, Maria se perguntava se essa união se manteria forte diante das tribulações do mundo lá fora. E assim, enquanto a luz do altar continuava a brilhar sobre eles, a sala se encheu com um novo propósito. Mas o caminho à frente estava longe de ser claro. As dúvidas, ainda latentes, puseram-se entre eles como sombras, e era na escuridão que se formava um novo desafio. Estavam realmente prontos para enfrentar o mundo? E, acima de tudo, como manter a intensidade daquela luz acesa quando testados pela rotina e pelas adversidades? As perguntas pairavam no ar enquanto aquela noite avançava, intoxicando a atmosfera com mistério divino. O que realmente estava por vir? As semanas se passaram, e a expectativa que havia começado naquela noite ainda pairava sobre o grupo. Maria olhou ao redor, percebendo como aquele pequeno núcleo de amigos se transformará em uma verdadeira família espiritual. As reuniões semanais trouxeram força e união, e cada encontro se tornava um testemunho vivo de que as promessas de Deus estavam sendo cumpridas. Na última reunião, enquanto todos compartilhavam suas experiências, alguém começou a falar. Era Ana, uma jovem que antes chegara ali com um olhar cansado e desconfiado. Agora, sua energia era contagiante. Vocês não acreditariam como minha vida mudou. Minha ansiedade tem reduzido, e tudo isso porque aprendi a entregar minhas preocupações a Deus. O clima já vibrante se iluminou ainda mais com suas palavras. Amém, Ana. Essa é uma vitória. Comentários entusiásticos ecoaram. Maria sentiu seu coração acelerar. Cada testemunho parecia adicionar uma camada a essa light show de fé que estavam construindo juntos. Era como se, lentamente, as lutas que os uniam fossem transformadas em motivos de celebração. E tudo isso acontecia por meio de compartilhamentos genuínos e orações sinceras. Ela tomou coragem e fez uma pausa. Sabe, irmãos e irmãs, às vezes me pego perguntando, até onde vamos chegar com isso? A luz em nossos corações deve se espalhar além dessas quatro paredes. Precisamos ir ainda mais longe. As palavras de Maria fizeram com que as vozes se calassem, e um silêncio expectante se instaurou. Como vocês se sentiriam se decidíssemos levar nossa missão para fora? Talvez visitar um orfanato ou um lar de idosos. O que acham de irradiar essa mesma luz que recebemos aqui? O brilho nos olhos de Maria se refletiu nas expressões dos outros. As ideias começam a borbulhar, criando um potencial efervescente de ação. A sala se encheu de murmúrios e sorrisos de empolgação. Um dos homens mais velhos levantou a mão, balançando a cabeça. Isso pode ser desafiador, mas imaginem quantas vidas podemos tocar? Deus nos escolheu para sermos a luz do mundo, e esse é o nosso dever. O aplauso ressoou e Maria sentiu um calor envolvê-la. Era o espírito de unidade, pulsando forte no ambiente. Naquele instante, um adolescente que não havia falado até aquele momento se levantou. Ele hesitava, mas foi incentivado por olhares encorajadores. Eu nunca fiz nada assim antes. E se as pessoas não gostarem de nós? E se não formos bem recebidos? Sua voz tremia, mas havia uma sinceridade que todos podiam sentir. Maria sorriu, mostrando que compreendia suas preocupações. É normal sentir um frio na barriga. Mas lembrem-se, não vamos sozinhos. Deus está conosco. E o amor que Ele colocou em nossos corações é suficiente para impactar e mudar vidas. Vamos mostrar que todos são acolhidos, sem exceção. O clima no grupo mudou mais uma vez. As dúvidas e ansiedades foram substituídas pela expectativa de ver o que Deus poderia fazer através deles. E essa nova missão parecia ainda mais vibrante do que as reuniões anteriores. Enquanto os planos eram discutidos e as ideias fervilhavam, uma sensação de esperança e determinação preenchia todos.
Maria percebeu que havia uma nova luz surgindo, não apenas no altar, mas dentro de cada um deles. Porém, ao mesmo tempo, uma nova questão permeava sua mente. Estavam prontos para enfrentar a verdadeira provação de fé e amor? Como manter a união e a luz que conquistaram quando incertezas e desafios surgissem na estrada? Sentindo a carga das perguntas, Maria respirou fundo. O próximo passo poderia ser mais difícil do que poderiam imaginar. Com toda aquela energia vibrante ainda no ar, ela não podia deixar de se perguntar que conflitos se aproximavam. Enquanto a conversa sobre as visitas se intensificava, Maria olhou nos olhos de seus amigos e viu não apenas esperança, mas uma determinação ardente. Todos estavam prontos para levar adiante a luz que recebiam nas reuniões. E, no meio daquele fervor, uma dúvida crescente se confortava em seu coração. Eu quero que todos considerem que essa não é apenas uma visita, Maria começou, com uma leveza na voz, mas a intensidade em seu olhar. É uma oportunidade de mostrar o amor de Deus. O verdadeiro desafio não é só sair de casa, mas levar a presença dele em cada passo que dermos. O grupo concordou com a cabeça, mas uma sensação de incerteza ainda pairava. E se nossa presença não for recebida? Como lidaremos com preconceito ou a indiferença? Questionou um rapaz, seu rosto refletindo uma mistura de entusiasmo e receio. Maria pegou a mão dele, sentindo a sinceridade em sua preocupação. Lembre-se, irmãos, o amor constrói pontes. Jesus enfrentou rejeição, mas nunca desistiu de amar. Nossa missão é ser como ele. Com essas palavras, a sala se encheu de sussurros e pensamentos. Os amigos começaram a compartilhar suas histórias de vida, experiências de superação e relatos de como a fé os ajudou em momentos difíceis. Cada um falava com uma paixão que ressoava nas paredes do espaço, um testemunho poderoso da força transformadora do amor de Deus. Ana, ainda cheia de alegria, levantou-se novamente. Eu estava pensando que, ao invés de nos prepararmos só para o que pode dar errado, devemos também olhar para as possibilidades. Que tal, ao invés de nos preocuparmos, começarmos a planejar nossa abordagem de amor? Sua alegria era contagiante. Sim, isso mesmo, exclamou um outro membro mais velho. Vamos orar por cada pessoa que encontraremos. Vamos pedir a Deus para preparar seus corações antes de nossa chegada. Maria viu uma centelha de entendimento brilhar nos olhos de todos. Era como se uma revelação os unisse em torno de uma causa maior. Orar pelos outros. Que gesto simples, mas, ao mesmo tempo, tão poderoso. Vamos formando grupos de oração, talvez, Maria sugeriu, um por cada visita. Assim, quando formos, já estaremos espiritualmente preparados. E quem sabe, com a bênção de Deus, possamos levar conforto a eles da mesma forma que os irmãos aqui nos confortaram. Os sorrisos se alargavam e as dúvidas diminuíam. O espírito de unidade parecia envolver todos ali, como um manto de luz. Mas, enquanto a reunião caminhava para o fim, uma estranha sensação de expectativa sufocava Maria. Espera! Para onde essa missão vai nos levar? O que iremos encontrar? E nossa confiança será realmente suficiente diante do inesperado? As perguntas ecoavam em seu coração. Sair da zona de conforto é um chamado à fé, mas o que as surpresas futuras reservavam? Com o coração acelerado, ela ouviu a voz de um irmão ansioso ao fundo. E se a nossa luz não brilhar para aqueles que mais precisam? A sala ficou em silêncio novamente, refletindo sobre essa nova questão. A vulnerabilidade da fé parecia quase palpável. Maria respirou fundo, decidida a encarar não só os desafios, mas também as bênçãos ocultas que aguardavam em cada esquina de suas novas jornadas. Amigos, não importa o que esteja por vir, temos que ir além do medo. É na ação que vemos o Senhor trabalhar. Estamos prontos para as surpresas de Deus? Enquanto olhares se fixavam nela, um novo misto de expectativa e apreensão encheu o ar. O que encontrariam nessa missão? A história deles ainda estava escrevendo-se, e cada um estava prestes a vivenciar um capítulo significativo. Essa era a hora. Mas, como a jornada na luz da fé sempre apresentou, seriam também confrontados por trevas inesperadas que poderiam tentar apagar essa faísca de amor. O que será que Deus revelaria a eles na próxima oportunidade? Essa pergunta pairava como um mistério aguardando a resposta. Maria olhou ao redor da sala, onde amigos e irmãos estavam reunidos em um círculo solidário, e sentiu que uma nova fase de sua jornada estava prestes a começar. A luz que tinha iluminado sua vida e a vida daqueles à sua volta se tornará uma tocha, pronta para ser carregada a lugares onde a esperança parecia escassa. Naquela noite, Maria levantou as mãos em uma oração fervorosa. Senhor,
pedimos que nos guies nesta nova missão. Que cada passo dado seja uma expressão do teu amor. Que as nossas inseguranças sejam transformadas em coragem. Assim que as palavras saíram de sua boca, um sentimento de conforto e euforia envolveu o grupo. Eles sentiam que Deus estava com eles, pronto para guiá-los. Nos próximos dias, com mãos unidas em oração e corações cheios de determinação, eles organizaram a visita a um lar de idosos. Maria e seus amigos se prepararam com muitas orações e preparativos. Lembranças de conversas e sorrisos compartilhados durante as reuniões os insuflaram de alegria e expectativa. O dia escolhido chegou, e eles foram ao lar com cestas de biscoitos caseiros e corações abertos. Ao entrar, Maria sentiu um frio na barriga, mas rapidamente se lembrou das promessas que Deus havia feito em sua vida. Estamos aqui para levar luz, pensou, enquanto se preparava para abraçar a nova experiência. O ambiente estava impregnado de uma atmosfera de saudade e solidão. Muitos dos idosos acenaram com sorrisos tímidos, enquanto outros pareciam perdidos em seus próprios pensamentos. Maria e seus amigos começaram a distribuir os lanches, e logo se criou uma conversa calorosa. Eles contaram piadas, ouviram histórias, e o mais importante, compartilharam amor. Foi quando uma senhora chamada Dona Elvira começou a falar sobre seus filhos, que estavam distantes. Uma tristeza profunda se refletia em seu olhar. Maria, então, aproximou-se com um carinho genuíno. Dona Elvira, podemos orar por sua família? Que Deus traga conforto e união para vocês. Ao escutar aquilo, Dona Elvira chorou, tocada pela empatia e atenção que recebia. Enquanto os amigos de Maria falavam e se conectavam com outros idosos, ela percebeu que algumas barreiras de solidão estavam se quebrando. A luz divina que antes parecia distante agora estava iluminando cada canto daquele lugar. Então, durante a oração em comunidade que aconteceu ali, algo surpreendente aconteceu. O jovem que antes se mostrara hesitante levantou seu rosto e declarou: Eu também passei por momentos de solidão, e sei que muitos de vocês também. Vamos nos unir e fazer com que as paredes deste lugar ecoem com risos e amor. Essa afirmação gerou um murmúrio positivo, e a sala logo se encheu de encorajamento e sorrisos. Maria olhou para seus amigos e sentiu a fé e a força que cresciam ali. Não era apenas uma visita de compaixão, mas um testemunho coletivo da capacidade de amar e ser amado, de compartilhar o poder transformador de Deus. Isso é só o começo, exclamou Maria, com energia renovada. Nos dias que se seguiram, a visita ao lar se tornou um marco. Maria e seus amigos decidiram que era hora de expandir ainda mais. Por que não ajudamos a organizar eventos mensais aqui? Cada encontro pode ser uma luz nas noites solitárias dos nossos irmãos e irmãs, sugeriu um dos amigos. Essa ideia gerou entusiasmo, e cada um começou a propor atividades que poderiam animar os idosos, desde festas de aniversário até noites de jogos e histórias. Naquela sala, Maria percebeu que a união e a luz que haviam experimentado se tornaram um farol para outros. Eles não estavam apenas buscando conforto para si, mas agora eram agentes de transformação, espalhando amor e esperança. E assim, cada encontro, cada atividade e cada oração se tornaram testemunhos contagiantes de fé e amor. O lar dos idosos se iluminava mais a cada dia, e Maria sentia que a missão dela estava apenas começando. A luz que receberá na sua jornada agora se espalhava como um perfume suave, tocando aqueles que mais precisavam. Com o passar do tempo, Maria se lembrou das palavras de sua avó: Confia, menina. O Senhor tem planos para ti. Agora, não eram apenas palavras, mas evidências de um propósito maior. Ela olhava para o horizonte, sabendo que o que Deus tinha reservado era muito mais do que ela podia imaginar. Chegando ao final de sua jornada por aquele período, Maria sabia que havia muito mais a ser feito, mas estava cheia de coragem e gratidão por tudo que havia conquistado. Cada coração tocado, cada lágrima enxugada e cada risada partilhada constituía um testemunho vivo do amor de God. Enquanto a luz do entardecer iluminava tudo ao redor, Maria ergueu suas mãos em agradecimento a Deus. E naquele momento, sentiu que a verdadeira missão não era apenas feita de eventos ou palavras, mas de amor genuíno. Era um convite para todos ao seu redor. Vamos juntos continuar esta jornada. Vamos espalhar a luz divina a cada lugar que formos. E aqui, queridos irmãos e irmãs, é um chamado para vocês também. Se você se sentiu tocado por essa história, que tal fazer parte dessa luz? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar a luz divina. Comente suas reações e testemunhos sobre essa jornada de fé. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de amor transformador. Esta é a hora de mostrar seu apoio e fazer parte do propósito que Deus tem para nós.
Vamos juntos brilhar.